Olá, minha gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2011, são 6 horas e 30 minutos. Começa o Bahia no Ar com imagens ao vivo da região do Dique do Tororó. Em mais um belo dia na capital baiana. Bom dia para você de todos os cantos do nosso estado. Você que acompanha o Bahia no Ar de segunda a sexta-feira. E olha, parece que o movimento essa hora, 6h30 da manhã, já está fluindo com alguma intensidade. No Dique do Tororó, sentido centro. No sentido contrário, também está fluindo, sem retenções. Bela imagem da capital da Bahia, 6 horas e 30 minutos, está no ar o seu jornal, aqui na TV Itapuã. Imagens de Pedro Moura, feitas direto da torre de transmissão da primeira emissora da Bahia. Você sabe que daí de cima, tem uns 150 metros aqui a torre da TV Itapuã. A gente vê a cidade todinha. Então dá para você ter um panorama de como está o clima, céu azul. Hoje não há previsão de chuva não, viu? Daqui a pouco mais informações sobre o trânsito e sobre o tempo também com o colega Gabriel Pinheiro. Eu sou Daniela Prata. Fico com você até às 7h45. Obrigada, antes de qualquer coisa, como sempre. E avante, fé em Deus, pé na tábua. Antes de trabalhar, um abraço de bom dia para você, que manda recados, inclusive, através do e-mail e do blog do Bahia no Ar. Muito obrigada, viu? Sim, mas no jornal de hoje você vai ver que Risovaldo Ora, aquele último dos acusados, ou o penúltimo dos acusados de participação na morte por decapitação de 2 adolescentes, você vai ver o que ele disse ao se entregar ontem à polícia. Veja um pedacinho aí. Eu não sabia que ela namorava com branco, já tinha me envolvido com ela, ainda falei, pô, se eu soubesse que ela namorava com branco, eu nem me envolvia com ela. Eu sou inocente. Ela mesmo depois confessou e que Patinha também me disse. Patinha falou, rapaz, ela desceu aí com branco aí. Pois é, daqui a pouco essa fala completa do rapaz que foi apresentado ontem na 4ª delegacia pelo doutor Omar Andrade, que acredita, sim, na versão dele. Você também vai ouvir o delegado. E que tal o ferryboat bateu? Com tantos problemas que o sistema já tem, ontem teve esse acidente. O ferryboat bateu em uma embarcação, em um barquinho pequeno, que estava na área de manobra do ferry. Um homem ficou ferido, o barco menor foi completamente destruído. Segundo testemunhas, o ferry não teve tempo de parar e de evitar o choque. Resta saber o que é que este barco estava fazendo na área de manobra do ferry. Em instantes, você vê os detalhes e também um acidente. Um homem perdeu o braço em um banana boat, um acidente com um banana boat em Porto Seguro. Ele precisou ter o braço amputado. Daqui a pouco mais informações. Ele estava nadando quando se enroscou numa corda e aconteceu o pior. Tem ainda o protesto dos estudantes, mais um protesto contra o aumento nas tarifas de ônibus. Ontem eles fizeram uma caminhada da Estação da Lapa até o Iguatemi, protestando contra o aumento do valor da passagem de ônibus. Era R$ 2,30 e desde 2 de janeiro a passagem em Salvador custa R$ 2,50. Eles acham muito caro e dizem que não tem dinheiro para pagar. Tem também invasão de abelhas. Com o caso da senhora que morreu, a senhora de 83 anos, vítima de picadas nessa região aí central da cidade, depois disso as pessoas parecem que ficaram com medo e em um só dia a Polícia Ambiental já recebeu quase 50 chamados, só aqui na capital, viu? São casos como o desta senhora que você vai ver em instantes. Ela mora numa casa em Brotas e lá uma colônia de abelhas se instalou e veja o que acontece. Todo mundo que mora na casa dela e até alguns vizinhos, as pessoas já foram picadas. E a picada de abelha dói, viu? Também tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. Eu quero saber do meu Bahia e da vitória dele também, né? As últimas informações em instantes no Bloco de Esportes, porque agora eu devo chamar o colega Gabriel Pinheiro, que vai trazer notícias sobre os trens. Ô, Gabriel, eu achei que essa greve já tinha parado, até porque eu soube que a Prefeitura já pagou os salários dos ferroviários. Agora são 5 semanas de paralisação dos trens no subúrbio. Pelo menos o quê? 8 mil pessoas circulam por dia nesses trens e desde 1º de dezembro não podem usar o sistema. O que os ferroviários estão pedindo, hein, Gabriel? Olha, Daniela, na verdade, os ferroviários, eles não estão trabalhando por falta de condições estruturais. Como você colocou, eles já receberam repasse da Cefaz, já tiveram o seu dinheiro pago. No entanto, existe aí outros funcionários que não tiveram esse repasse. São os terceirizados que estão sem receber. No caso, o sistema de bilhetagem, o pessoal que trabalha aí com a segurança e com a limpeza. Sem essa estrutura, argumentam os ferroviários, não é possível trabalhar. Com isso, pelo menos 8 mil, em alguns dias chegam até 12 mil usuários do sistema, ficam sem esse serviço,
tão importante, sobretudo num momento como este. O serviço custa 5 vezes menos do que a passagem de ônibus, o trem custa 50 centavos, é uma alternativa importantíssima para a população que vive no subúrbio. Nós sabemos que é uma das regiões que concentra a população de renda mais baixa aqui em Salvador. Então, sem o serviço, a situação está bastante complicada para eles. Lembrando que a Prefeitura já fez o pagamento dos ferroviários e, procurada pela imprensa, a Cetim informou que já está resolvendo também a situação dos terceirizados, e a Cefaz, que faz o repasse do dinheiro, deve fazê-lo a qualquer momento, Daniela. Bom, vamos aguardar, né? Até porque, como você disse, de 8 a 12 mil pessoas que circulam pelo sistema de trens da nossa cidade estão sem poder usar. Obrigada, Gabriel. Daqui a pouco eu te chamo novamente, tá bom? Agora vamos falar sobre os acidentes nas estradas. 46 mortes nas estradas federais só na virada do ano. Tu sabe o que é isso? É muita coisa. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço desses acidentes que aconteceram nas rodovias do país todo nesse final de ano, e os números preocupam, viu? Preocupam muito porque os acidentes com mortes nas rodovias cresceram 24%. E esse ano, o verão é mais longo, vai até março. Só no período de festas, como Natal e Ano Novo, já morreu mais gente do que nesse mesmo período do ano passado. Veja detalhes na reportagem de Paulo Lavinsky. Este comerciante passou o feriado de fim de ano fora da capital baiana. O que ele viu nas estradas federais é o retrato da realidade no trânsito. O pessoal esbanjando a latinha na mão nas estradas, isso aí eu vi muito. Dava pra ver isso? Dava, com frequência. A imprudência, a falta de cuidado dos motoristas e as condições das estradas são apontadas como as principais causas de acidentes. Quem faz diariamente o percurso entre Salvador e Feira de Santana confirma. Você vê muito em feriado cortar pela pista pelo acostamento. Qualquer descuido, você está com a velocidade acima dos 80 km e tal, e aí você não tem muita experiência, e somente à noite que é muito escuro. Depois de 18 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ocorrências nas rodovias que cortam o estado. Em 2010, 46 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais. No ano anterior, foram 37 vítimas. A operação da Polícia Rodoviária registrou ainda mais de 470 acidentes, com cerca de 260 feridos. Números menores que em 2009, quando 311 pessoas ficaram feridas em quase 500 ocorrências. Apesar da intensa campanha de conscientização, muitos condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Durante a operação de fim de ano, 114 motoristas foram notificados e autuados, um número 12% maior que no mesmo período do ano passado. A maioria dos acidentes ocorreu na volta para casa. 40% das ocorrências tiveram como causa a ultrapassagem em locais proibidos. A grande maioria dos acidentes com vítima fatal são ocasionados por colisão dianteira. E 40% desses acidentes foram ocasionados por ultrapassagem em faixa contínua, local proibido, onde os motoristas têm pouca visibilidade por conta de curvas, lombadas, trevos e coisas similares. Imprudência que sobrecarrega o sistema de saúde brasileiro. Até daqui a 4 anos, segundo as projeções dos órgãos responsáveis, pelo menos 500 mil pessoas podem se acidentar e 150 mil podem morrer. Você acredita nisso em todo o país? Isso gera um gasto para os cofres públicos, com resgate, com internamento e coisas afins, de mais de 150 bilhões. É muito dinheiro. Depois a gente procura vaga na UTI e não tem. Por quê? Porque tem gente sequelada com traumas de acidentes que aconteceram, ocupando os leitos, viu? Então, problema para quem usa os trens de Salvador, problema para quem sofreu acidentes nas estradas e problema para quem estava no avião, que teve que retornar ao aeroporto de Salvador ontem depois de ter decolado. Foi ontem à tarde. Os passageiros de um voo que ia para São Paulo ficaram muito assustados. Uma das turbinas da aeronave sofreu uma pane, então a aeronave teve que voltar ao aeroporto, ficou 15 minutos na pista, os passageiros foram transferidos para outros voos e embarcaram. A aeronave agora vai passar por uma inspeção para detectar qual foi o problema de fato, né? E que bom que ninguém ficou ferido. Daqui a pouco você vê mais informações também sobre o assalto cinematográfico que aconteceu em Iaçu. Mais um no interior do estado, viu? Foi um negócio quase de cinema mesmo. Ainda tem ataques de abelhas mais frequentes. Só em um dia a Polícia Ambiental recebeu 50 chamados. E Risovaldo Ora, o 5º acusado de participação na morte por decapitação de 2 adolescentes no bairro Nova de Miné, em Salvador, se apresentou à polícia. Esse rapaz tem apenas 20 anos. Ele nega a participação no crime.
O delegado Omar Andrade disse que acredita. Tem esse acidente que aconteceu ontem com o ferryboat. Aliás, o ferryboat dá uma sorte que eu vou te dizer, viu? O barco pequeno estava na área de manobra do ferry. Quando foi colhido pela embarcação maior, ficou completamente destruído. Olha o tamanho do barquinho. A Capitania dos Portos está averiguando. Falando em barquinho, graças a Deus, 6 horas 40 minutos, a imagem do cinegrafista Pedro Moura, feita direto da torre da TV Itapuã. Essa é a região da Barra, na capital baiana. Repito, 6 horas 40 minutos. Vamos pro dique, por favor? Dique do Tororó. Como sempre, um lugar aprazível, né, para as pessoas desfrutarem de uma bela paisagem. Podem dar sua caminhada, podem sentar aí para ficar olhando a bela paisagem do dique do Tororó. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Bahia no Ar para você.